permitir um período aqui para fazer uma manifestação de repúdio. Vamos lá. Se você me permitir, Claro, claro. para aquela câmera ali, ó, Paquito, corta para mim aqui, ó, diretor. O Paquito tá dormindo, cara. Não, mas a gente vai acordar ele hoje. Eu gostaria, como ex-bolsista de mestrado e ex-bolsista de doutorado da CAPES, eu gostaria de deixar aqui publicamente. CAPES é uma fundação que ajuda a pagar bolsa de pesquisa para alunos de pós-graduação. E para quem não sabe, os alunos de pós-graduação são hoje as pessoas que carregam a ciência do Brasil nas costas. Normalmente, quando você vê um feito de um laboratório brasileiro, e aí eu peço desculpas a todos os orientadores e os professores, mas creio que aqueles que estão entendendo a minha crítica vão conseguir compreender o que eu estou falando. Normalmente, quando um laboratório de pesquisa no Brasil que produz ciência de qualidade chega a algum nível internacional por meio de uma publicação de um paper científico, de um artigo científico, quem é chamado para entrevistas, quem é premiado, quem é colocado na mídia, normalmente são os professores orientadores. Só que quando você vai ver como que aquela pesquisa foi feita, como que aquela pesquisa foi desenvolvida, normalmente são os pós-graduandos. Então, os alunos de mestrado e os alunos de doutorado, e em menor instância, mas ainda assim útil e bastante relevante, os alunos de iniciação científica, são as pessoas que carregam a ciência do Brasil nas costas, e essas pessoas ganham uma bolsa que não sofre reajuste desde 2013, nem mesmo reajuste pela inflação. Caramba. Então, um bolsista de mestrado ganha R$ 1.500, um de doutorado ganha R$ 2.200, não pode trabalhar, não pode exercer outra atividade remunerada e é dedicação exclusiva 40 horas. Normalmente fazendo pós-graduação numa capital. E ninguém consegue viver com R$ 1.500 tendo dedicação exclusiva, sem poder ter outro tipo de... É muito difícil você conseguir se dedicar exclusivamente para uma pesquisa apenas com essa bolsa. E está ocorrendo um atraso no pagamento das bolsas CAPES, onde a gente tem aí vários alunos de mestrado e de doutorado que não estão recebendo as suas bolsas. Então fica aqui a minha nota de repúdio aí contra esse desmonte da ciência que tem sido feito no Brasil sistematicamente, principalmente depois de 2015 e 2016. Eu fui aluno, fui bolsista da CAPES, talvez se não fosse a bolsa da CAPES eu não teria achado a minha área, que é as neurociências, a minha área que é a psicologia, e então eu deixo aqui, faço questão de deixar público aqui a minha solidariedade aos alunos e a minha nota de repúdio, aí, o meu repúdio a qualquer tipo de instituição que esteja desvalorizando a ciência no Brasil. Eu acho que essas pessoas elas não entendem, e o grande público, talvez muitas das pessoas que estão assistindo aqui, não entendem o processo científico e não entendem como que a ciência está embebido na vida das pessoas. Então, se você está assistindo isso por uma tela de computador, se você está assistindo isso por um smartphone, se você está assistindo isso por qualquer lugar, você só está conseguindo fazer isso por causa da ciência, porque algum pesquisador fez algum tipo de estudo e chegou nessa conclusão e foi possível criar uma tecnologia, ou foi possível criar um medicamento, ou foi possível criar qualquer coisa. Enquanto a gente não conseguir valorizar essa área de tecnologia e ciência no Brasil, a gente vai ser refém de países que valorizam ciência e tecnologia, como por exemplo os Estados Unidos e a China, tá? Além disso, eu gostaria também de agradecer, aproveitando esse ensejo, quando você me traz aqui, quando você traz outros divulgadores científicos, porque acredito que esse é um primeiro passo para a gente conseguir convencer os nossos governantes, convencer as instituições e principalmente convencer o grande público da importância da ciência, porque a gente só valoriza aquilo que você sabe quais são os benefícios na sua vida. Então, na medida em que você traz uma pessoa que permite um microfone para ela falar o que ela bem entender sobre um assunto, e essa pessoa tem algum tipo de conhecimento científico para passar para a população, é uma forma que indiretamente você está valorizando a ciência no Brasil, tá? Também quero aproveitar o espaço, já que o Muzi ainda não chegou, se você permitir. Claro. Todas as pessoas que estão assistindo aqui, seja você um aluno, seja você um mestrando, seja você um doutorando, seja você um aluno de graduação, tente divulgar a ciência, tá? Tente divulgar a ciência do seu jeito. Quando você vai ver os divulgadores científicos na internet, existem diferentes tipos de divulgadores científicos. Porque na academia, Vilela, no mestrado, doutorado, professor, graduação, existe um preciosismo muito grande. Então tem algumas palavras que você não pode utilizar que pega mal. Por exemplo,
Se eu for um dia falar sobre colesterol, Tá. eu não posso, teoricamente, usar colesterol alto. Ah, não? É hipercolesterolemia o termo correto. E se você fala colesterol alto, muitos pesquisadores da área do colesterol vão achar feio, vão achar que você está cometendo um erro, você está cometendo um equívoco. Só que na medida quando você vai para o grande público, fazer uma divulgação científica para dona Ana, para o seu Carlos, para o Jorginho, para o cara que está ali assistindo um podcast e nos recomendados no lado no YouTube tá um outro podcast com uma ex-atriz pornô, com um cara que foi viajar para não sei aonde, com outro cara que foi preso, que são conteúdos extremamente novos e apelativos, o moleque que está em casa assistindo, que muitas vezes vai abrir um quadro de depressão, ansiedade ou qualquer tipo de transtorno na idade adulta e precisa ouvir e ter um acesso a uma informação de intervenção, ele não vai escutar o cara que falou hipercolesterolemia. Ele vai escutar o cara que falou colesterol alto. Então, se você for um divulgador científico, escolha, não tem problema se eventualmente você tirar o preciosismo do seu discurso, falar alguns termos que são mais persuasivos e tem uma jogada de marketing por trás para gerar thumb, para gerar clique, para gerar clique mesmo. É isso aí mesmo, cara. Tem que gerar clique mesmo, porque se você não fizer, a outra pessoa vai fazer. Então você tem que gerar clique mesmo, você tem que divulgar, tem que ser um pouco sensacionalista na sua divulgação, desde que você não passe uma informação incorreta, mas você pode tirar um pouco o preciosismo, porque as pessoas que você vai conseguir alcançar fazendo isso são as pessoas que de fato precisam desse conteúdo. Se você ficar sendo extremamente preciosista e se você ficar sendo extremamente organizado no seu discurso para não magoar o professor, o cara lá que publica paper na Nature, que publica paper na Science e não sabe ouvir colesterol alto porque tem que ser hipercolesterolemia, você vai estar falando para padre, você estava rezando missa para padre. Você não vai falar para quem precisa, você não vai falar para quem quer ouvir, para quem precisa ouvir você não vai furar a bolha. Porque ao lado de você tem uma ex-atriz pornô com um corte, com uma thumb falado que ele arrebentou o meu e-mail. E aí você vai fazer o quê? Você vai falar hipercolesterolemia, você acha que o cara vai clicar onde? Você tem que acessar de algum jeito, cara. Eu nunca tinha escutado esse termo. Você tem que acessar o cara de algum jeito. Mas então, existe o preconceito entre os pares? Assim, muito, cara. É uma merda, é uma bosta, cara. É academia. Tanto é que o nicho dos pós-graduandos, tanto pela desvalorização da ciência, que não paga, não dão dinheiro, não nos ajudam, você tem que levar papel higiênico de casa para limpar a bancada com álcool porque não tem dinheiro para comprar papel toalha. Tanto por esse tipo de desvalorização da ciência do Brasil, esse desmanche na ciência do Brasil, além do fato de ter uma briga de ego muito grande, cara. E o nicho de pós-graduandos, tal qual o nicho de alunos de medicina, são os nichos que mais deprimem, cara. É uma inundação de depressão, uma inundação de ansiedade. Aí você desenvolve sua pesquisa, dá errado, porque o freezer menos 80 que você tinha que congelar a amostra queimou e as suas amostras de cérebro que você congelou lá foram perdidas, você tem que rodar todo o experimento de novo. Cara, é complicado, assim. Os pós-graduandos no Brasil têm todo o meu respeito, tá? E eu sempre que uma pessoa me dá um microfone para falar, eu faço questão do meu jeito, de um jeito... Eu tenho uma técnica que eu uso quando eu vou em podcast, que é uma técnica ondulatória. Tem horas no podcast que eu falo um termo bem mais técnico e tem horas no podcast que eu falo uma coisa bem mais aberta. E isso tem uma estratégia por trás. A estratégia de conseguir chamar a atenção do público. Então, tem horas que eu vou pegar aquela pessoa com uma parada bem mais técnica e tem hora que eu vou pegar aquela pessoa com uma parada bem mais aberta. E o divulgador científico tem que fazer isso, cara. O divulgador científico não precisa ficar só no preciosismo, ele pode abrir um pouco o leque dele para conseguir atrair mais público e quando aquele público estiver perto, você esmiuça a informação e passa de uma forma bem precisa. Se a gente não fizer isso, a gente está jogando contra. Mas, tanto o que você fala é verdade, que a gente vê alguns canais, o seu canal, os vídeos seus aqui explodiram, bateram mais de 1 milhão. Por causa disso, né, cara, as pessoas têm um interesse. Elas só precisam claro achar. Que tem, cara. Elas não sabem que existe. Elas não sabem que existe. Se chega até elas ficam muito agradecidas. E, cara, tem uma galera na internet muito foda, velho. Uns professores, uns alunos, uns caras que produzem conteúdo. Só que ninguém vai escutar esse povo porque o título do vídeo dele no YouTube tá a influência da hipercolesterolemia nos fatores neurotróficos derivados do encéfalo em condições de doenças neurológicas. Quem é que vai clicar nisso, cara? Você pode falar a mesma coisa falando assim, colesterol alto pode alterar a chance de você ter Alzheimer.
E aí você vai lá e explica por quê. Porque muda Entendi. algumas cascatas e tem alguns estudos que mostram associação. Ninguém sabe se é causal, mas parece que pode aumentar a chance. E aí você pelo menos mostra pra pessoa que não é uma boa ideia ter colesterol alto. O problema é que muita gente fica com medo. Aí tem gente que discute nos comentários falando, porra, isso daí tá errado, esse termo tá errado. Cara, enquanto isso acontecer no Brasil, vai continuar acontecendo isso que tá acontecendo. Bolsas sendo cortadas, cada vez mais pós-graduando e doutorando indo para fora do Brasil, e a gente vai ficar refém de países que produzem ciência. Mas isso que você alertou no começo do podcast... Eu só queria usar esse espaço para deixar claro a minha... Então, mas qual que é o caminho? É o governo? Cara, o caminho não é... O caminho é a educação, velho. Enquanto desde pequenininho... Não, mas esses reajustes, essas coisas... o governo tem que reajustar. Governo, né? Tem que ter verba para isso e priorizar isso. O problema é que não prioriza porque é um investimento a longo prazo. Você investe agora na ciência para colher o fruto daqui 20 anos, 30 anos. E é difícil você... Imagina só, sei lá, cara, o presidente, o Lula, o Bolsonaro, não vamos entrar em pauta de política aqui, mas imagina o governo chegar agora para a grande população e falar assim, bom pessoal, vamos a partir de agora investir em ciência e tecnologia e aí para de falar um pouco de sei lá, de estradas, de... É foda, cara, porque o cara que vai... O cara não entende que se tiver mais ciência e tecnologia, daqui 20, 15 anos, 10 anos, o preço da gasolina fica mais barato no posto. Porque os caras descobriram uma nova forma de purificar, de extrair, uma tecnologia mais barata. A gente teve um programa aqui anteontem sobre agro, né? Foi. E a parte de tecnologia que o cara falou é absurdo. É absurdo, cara. O que a gente conseguiu... sabe, o salto na produção de alimento. Exato, Exato. Cara, é absurdo. Então, assim, eu sempre digo pra galera, ó... Divulgue, velho. Corta aqui pra mim, Paquito. Paquito tá viajando. Divulgue, cara. Divulgue, velho. Não tenha medo. Poste no seu Instagram, poste no seu YouTube. Fale de ciência, fale de artigo científico, fale da área que você domina. Se ampare em artigos científicos de qualidade, aprenda a metodologia científica, olha os papers, vê o que faz sentido e fala sobre. Não interessa se vão chamar de você de blogueiro na sala de aula, não interessa se o seu professor chato pra cacete vai encher seu saco, publica, cara. É isso que a gente precisa. A gente precisa de pessoas inteligentes que parem de se achar burras para que as pessoas burras parem de se achar inteligentes.